Oi! Hoje é dia de a gente fazer aquele vídeo super tradicional no final de todos os anos, a retrospectiva das leituras feitas durante todos os 12 meses. Só que não são as minhas leituras, são as leituras da mocinha aqui presente. E para quem já sabe, esse é o projeto A Melhor Idade para Ler. Bom pessoal, para quem ainda não conhece esse projeto, A Melhor Idade para Ler, é justamente para incentivar as pessoas que deixaram de ler há muito tempo, como por exemplo, a mocinha aqui do lado, que é a mamãe, vulgo Maria de Lourdes, né? Ok, então sempre a gente começa a ler durante uma certa fase da nossa vida e por causa de um ou dois, vários motivos, a gente acaba abandonando o hábito da leitura. Mas, por algum motivo também, depois de muitas décadas, a gente quer ler novamente. É o caso então que você meio que teve essa vontade de ler bastante nos últimos anos, né? Foi. Deu mais vontade. Talvez por você mesmo, né? Já que o filho tem um canal de literatura, né? Não custa nada começar a ler um pouquinho, né? A mãe tem né? que compreender mais, né? Então... Aí no ano passado acho que você deve ter lido quanto? 5 ou 6, mais por ou aí, menos. né? A gente esqueceu de fazer a contagem. Eu não fiz. Na verdade, eu vou deixar o vídeo aqui em cima, o link, para você conferir exatamente qual foi as retrospectivas e as perspectivas lá no finalzinho de 2019. Na verdade, a gente gravou o vídeo no começo de janeiro desse próprio ano aqui de 2020. Mas tem lá o resumo, que a gente não lembra mais o que foi que a mocinha leu. Mas enfim, então, nesse vídeo aqui, sempre vai lembrar, é um incentivo à leitura das pessoas que pararam de ler. Ou seja, se você curte literatura, você pode recomendar esse vídeo para muitas pessoas. Seja as pessoas de mais tenra idade, ou mais velhinhas. Mais, né? O que importa são pessoas que pararam de ler e precisam de algum incentivo. Às vezes não basta ver o que uma pessoa ao lado lê bastante. Às vezes precisa que alguém parecido também já começou a ter o hábito da leitura de volta, né? Bom, a primeira coisa que a gente vai falar então aqui são os livros de infantis, né? Eu vou pegar aqui o conjunto que temos aqui, aí você vai mostrando pro pessoal, porque afinal de contas a estrela é ela, não sou eu aqui, né? Quais são os livros? Hoje a minha estrela brilhou mais que a sua. Primeiro foi Memórias de Emília, né? Do Monteiro Lobato? De Monteiro Lobato, né? Esse aqui eu comecei a ler por causa de sair muito e médicos, né? Então senti vontade de começar a ler alguns livros para passar o tempo, né? Porque é muito triste ficar esperando lá sem ter nada que fazer, né? Aí depois... Na verdade, deixa eu explicar para o pessoal, né? Você começou a ler primeiro, foi Caçados de Pedrinho, você também leu O Menino do Dedo... Do Dedo Verde. Dedo Verde, do Maurice Durand. Isso foi lá no ano 2019, né? Isso aqui foi o que veio logo a seguir, né? Logo a seguir. Você está fazendo uma certa leitura de tudo que tem do Monteiro Lobato, né? Tô tentando fazer tudo, é bastante ainda, né? Quero ler os romances dele, né? Aí tem o... Esse aqui foi bem no comecinho do ano, né? Que eu lembro. Foi, esse foi no comecinho do ano, né? É Billy com limão verde na mão. Pode mostrar pro pessoal ali. Eles não, é o contrário. De ver. Na verdade, essa capa é legal porque ela vai abrindo o nome do livro. Tá? É verdade, né? É bacana. Billy com limão verde na mão, do Décio Pignatari. Isso aqui é um livro de poemas, né? Você gosta de poema? Gosto, né? Até faço, né? Mas... Faz. Faço alguma. Não sei Sou se filho de poetisa também. Pois é, né? Não sei se é tão... Vou ter, assim, sucesso igual os livros de poema dos nossos poetas, né? Mas eu gosto. E gostei desse daqui também, muito bom. Você lembra como é que é a história da Billy? Eu também não lembro. É porque a gente lê muitos e a gente depois, acaba esquecendo de muita história. Fica difícil até da gente lembrar os que estamos lendo agora, né? Já fica difícil. Mas o interessante desse livro aqui é que ele tem uma mistura de um pouquinho de texto de prosa, começa com baita de um bife enorme, né? Aí depois, aos poucos, ele vai transformando em pura poesia. E conta a história dessa Billy, que é uma menina que ela começa a falar com alguns animaizinhos, né? Tipo... Isso. Ela fala com árvore, fala com besouro. Parece que ela sonha, né? Ela sonha com aquilo. É uma coisa que ela não lembra o que ela faz. Mas ela tem uma ideia na cabeça, e à medida que ela vai interagindo com seja objetos ou animais, ela vai mudando um pouco de opinião de alguma coisa que a gente não lembra.
E vai aumentando, né, cada vez mais os É, personagens, né, que ela isso. vai vendo, né? Ah, e a poesia também, ela vai aumentando quase como um ciclo repetitivo, né? Isso, Ela vai é. incorporando o que já havia no outro poema do outro objeto ou verdade. animal, ela vai Vai incorporando cada vez mais. incorporando, ela vai trazendo, vai e aumentando, e ela vai, por exemplo, se ela fala com o passarinho aparece na outra, se ela fala É. com um cachorrinho, e assim Aparece por também. diante. Às vezes né? fica um Vai pouco aparecer. repetitivo, meio cansativo também a leitura. Eu achei mais ou menos. Você lembra se você gostou ou não? Eu gostei. Não achei difícil de ler, nem cansativo assim, porque ele foi rápido, né? Não achei ele. Não é cansativo porque é rápido. Ele é rápido. Acaba rapidinho, né? Verdade. Ele Mas é bem bem bacana. E o outro que foi mais. É um gênero que você. É até estranho ela gostar, mas ela gosta às vezes. Eu sempre quis voltar a ler quadrinhos, né? Queria muito ler, porque no tempo de você menina a gente lia os quadrinhos que era o Pato Donald, Margarida e toda aquela turminha. Turma da Mônica. A Turma da Mônica, né? Toda aquela turminha, né? A gente gostava. Ele lia e eu lia, né? Quer dizer, nós dois líamos, né? E aí, nessa não foi nem por causa de você querer o gibi, foi por causa de uma necessidade na fala, né? De Isso. dicção, por causa da dicção que você tinha aí. Você tinha que ler bastante. Então a mamãe também leu com ele, né? Porque tem que incentivar, né? Aí eu queria muito voltar, mas essa aqui é de criança também, mas às vezes eu Acho que até a gente não falou o nome do livro. É, Beasts of Burden, É. ou Rituais Animais, Rituais Animais. escrito pela Jill Thompson e Evan Dorkin. Não, ao contrário, escrito pelo Evan Dorkin e desenhado pela Jill Thompson. E às vezes eu me pergunto, né? Acho que eu até comentei já em algum vídeo aí, que eu acho ele um pouco assim, forte para criança, né? Mas criança gosta dessas coisas. Na verdade, né? isso aqui não é uma literatura para criança, né? não É sei para por quê. adulto, porque isso aqui é uma literatura de terror, horror. Esse que é o detalhe que eu não falei para você, acho que eu passei o livro para Isso, você. Acho que você viu que eu estava começando ali, você falou, eu vou ler também. Eu falei, pode ler, eu não vou falar do que se trata. Aí você descobriu que era uma história de terror, né? Porque, na verdade, essa história aqui são de animais detetives. Só que são detetives do estilo da turma do Scooby-Doo, ou seja, eles investigam eventos místicos. Então aparece um monte de coisa aqui. Né? E ele é bem, que a gente chama de gore, que tem bastante sangue, Tem tripas, um monte de coisa. Ah, beleza, para quem curte esse tipo de literatura, e você foi pega de surpresa no meio da leitura. Mas aí Você eu pensou não que era coisa parar, fofinha, né? Esse cachorro bonitinho, né? Não, os personagens aqui são só cachorros e gatos. Cachorros e gatos, né? Mas é uma história interessante. No final das contas, não parece ela ser tão forte. Porque a gente vai se acostumando, né? E aí eu falei, né? Vou acostumando, aí de repente ela não foi tão afim. Eu falei, não, pode ser. Não tão pequenininha a criança maior um pouquinho, né? Não tão pequenininha. E aqui a história não é única, elas são vários, como se fossem contos, né? Mas tem uma certa continuidade, você vai percebendo que os personagens vão evoluindo, né? Eles vão evoluindo, né? Bacana. Tem bastante suspense, né? Aqui tem bastante suspense também. E é uma série de livros, né? Depois foi feito mais 2 outros livros aqui dessa turma de cães e gatos. Bem interessante. E futuramente a gente vai ler os próximos 2 livros. Já estão comprados, inclusive, isso um dia eles vão aparecer. Uns dias é ótimo. Um dia eles vão aparecer por aqui. Depois que a gente pode falar, é uma coisa que você começou lá em 2019 e acabou terminando agora, que foi a leitura de todos os romances de Machado de Assis. Quer dizer, esse box tem esse nome. Ela ainda não leu todos os romances de Machado de Assis. São 9, para quem não sabe. Em 2019 você tinha lido a primeira fase, a fase romântica, né? Com os 4 primeiros livros, né? Que vale sempre lembrar, né? Que eu vou esquecer, deixa eu falar. Ressurreição, A Mãe à Luva, Helena e Yaya Garcia. Né? Então aí você começou a leitura da fase realista, que foi... Memórias Póstumas de Brás Cuba e Isaú... Não. Pulei o antes. Quincas Borba. E Isaú e Jacó. Né? Isso, aí você leu os 3 primeiros. Falta terminar o Memorial de Ares. E, na verdade, eu que forcei você a atrasar essa leitura, porque a gente ficou devendo fazer um review justamente do Isaú e Jacó. E aí fiquei adiando, porque eu não lembrava mais, eu já tinha lido acho quase 2 anos antes, né? Aí fiquei adiando e acabou que não saiu o vídeo. A gente precisa fazer esse vídeo provavelmente agora em janeiro,
por aí. É bem interessante o Isaú e o Jacó, porque a gente pensa numa coisa e é outra completamente diferente. Mas você né? sentiu aquela grande diferença, que é passar da fase romântica para a fase realista? Sim, senti Sentiu o baque, bastante. né? É o baque, assim, bem, né? Mas depois a gente fica acostumando, porque o Machado, ele tem um jeito assim de fazer a gente entrar nas histórias dele, aí a gente absorve bem melhor, né? Fica bem mais fácil de ler os livros dele. Não teve, assim, um problema sério de leitura. Às vezes perguntava alguma coisa, né? Mas que teve uma diferença que, Tem. não sei se chegou a dizer assim, cansar um pouquinho, que é bem diferente. Você sente que o ritmo é completamente diferente da fase Sabe realista. aonde? Eu talvez me cansei um pouquinho no Memorial Diários, porque eu comecei, não terminei, mas comecei. E aí eu não gosto muito desse tipo que ele faz, que ele vai contando a história dos meninos, né? Não, isso é no Isaú e o Jacó. Hã? É no Isaú e o Jacó. Não, eu sei É que como o Aires, esse personagem, ele aparece nos dois livros. Nos Assim dois como Quincas livros, Borba isso. aparece no Memórias Póstumas em Brás Cubas e depois aparece depois no próprio aparece no livro. livro, Quer dizer, é. nem aparece muito, né? É. Mas enfim, o que vale é que o Machado gostava de fazer isso, né? E então o conselheiro Aires, ele aparece tanto em Isaú e Jacó quanto como no só que ele aparece como um É. personagem assim à parte, né? Mas ele tem bastante participação e depois no Memorial de Ares ele é o protagonista de fato, né? Aí ele começa a contar, né? Como as coisas que aconteceram. É que a gente entende no Memorial de Ares, a gente acaba entendendo mais o comportamento dele no livro anterior. Ele é um pouco meio distante, assim, meio sempre em cima do muro, como o pessoal diz. Ele não vai para um lado nem para o outro, ele fica neutro. Às vezes não parece um conselheiro ele, né? Mas, não, ele é um conselheiro. Ele é um conselheiro, mas... Ele é um diplomata, né? Por isso que ele nunca assume uma posição. E quando a gente lê o segundo livro, que é o Memorial de Ares, aí você começa a entender mais por que ele tem essa postura assim de ficar no meio termo, né? Mas é legal também. Mas de qualquer forma, sim, principalmente esses dois últimos livros do Machado, eles são mais diferentes ainda do que foram o Quincas Borba e o Brás Cubas. Eles são mais chatinhos de ser lidos, na minha opinião. Né? Então, eu senti mais no Memorial de Ares mesmo, só que estava no começo, né? Pode ser que mais para frente, lendo mais, e na frente no livro, eu vou gostar mais, né? Mas eu senti mais isso. Bom, a gente vai fechar então Machado aqui em 2021. Agora tinha um livro lá que você estava lendo há 3 anos, né? Que a gente fez o vídeo lá no comecinho do ano. Eu vou deixar o link aqui em cima, como é a odisseia de passar 3 anos, não, 3 anos não, 5, 6 anos tentando ler. 5, eu nem sei. Pega o livro ali pra gente mostrar pro pessoal, que é um livro que... Esse livro, na verdade, eu dei de presente para minha mãe, numa época que eu tentava incentivar ela a ler. É uma época que eu não tinha um canal ainda, nem pensava em fazer o canal, né? Eu estou olhando errado para vocês, eu fico olhando para o monitor, eu tenho que olhar para a lente aqui, né? Eu também acho que estou olhando errado. Porque a gente fez uma modificação aqui na posição da câmera, então eu fiquei meio desorientado. Agora eu vou lembrar de olhar para vocês. Então eu tentei dar um presente para ela, que foi isso aqui, que todo mundo conhece, né? Tem uma chave aí da... Tem alguém aí. Tem alguém aí, né? Eu confundi com outro livro. Tem alguém aí. Tem alguém aí da Miriam Keys, que ela fez aquela famosa... Melancia. Melancia, né? Que é uma série, né? Cada livro tem uma cor diferente, sempre com esses traçados aqui. Mas enfim, né? Um dia eu entrei na livraria Saraiva, vi aquele bando de livros expostos lá e falei, por que não levar um livro de série? Se ela gostar do primeiro, aí eu vou comprando os demais. Acabou que passou 5, 6 anos, ela finalmente terminou agora, no comecinho de 2020, a leitura desse trem aqui, né? Achei que eu tinha que terminar, porque não dava, né, para ficar um livro pela metade. Nem tava metade, tava no finalzinho dele. Eu lembro que quando a gente tinha gravado o vídeo anterior, faltava 90 páginas. Isso, tava no finalzinho, porque ele é bem extenso também, ele é grande. É um tijolo também. É um tijolinho. Mas né? é naquela comparação, né? Você começou essa fase aqui de voltar realmente à leitura quando você leu Os Miseráveis e tinha 1.500 páginas. E você fez no planejamento que eu tinha feito de 11 vídeos, não foi? Ou 15? Algo assim. Mas foi poucas semanas. Você leu 1.500 páginas. E essa daqui, que é 500 e poucas páginas, você levou 6 anos. Ou seja, é tudo questão de interesse. E quando a gente quer ler, ou melhor ainda, voltar a ler, a gente tem que ir atrás do livro certo. Isso aqui foi uma aposta que eu fiz lá um dia. Eu falei, eu vou comprar esse livro para ela. Acho que ela vai gostar. Um tema um pouco não muito complicado, né? E no final das contas, ela passou a gostar mais de literatura, justamente com uma literatura classicona,
dos Miseráveis, um texto que pode ser considerado às vezes difícil, mas não é na verdade, Não, é não. super fácil ler Os Miseráveis. Ou seja, às vezes quando a gente quer incentivar alguém a ler, a gente acaba indo pelo caminho errado. A gente pensa, vou pegar um livro popular, todo mundo gosta, ela vai encontrar outras pessoas que estão lendo. Não foi o caso com ela. Pode funcionar com outras pessoas. Pode. Mas se eu soubesse que Os Miseráveis funcionaria com ela, eu já teria tentado há muito tempo antes, né? Mas Já teria lido outros livros dele, né? justamente. Ou seja, na hora que você vai indicar então um livro para alguém, para incentivar alguém a ler, você tem que pensar, será que eu estou fazendo a indicação certa? Porque no caso, eu errei. É porque não é o nosso gosto para a pessoa. É mais fácil você dar um Não, é que esse vale livro não combinou para e você. pra ele comprar Se um fosse livro. pro... Se eu desse esse livro para sua neta que você não tem, aí funcionaria. Ela poderia gostar, né? Mas para você não funcionou, porque é uma história mais adolescente, de mulheres mais novas. Se bem que, claro, aí você fala, então Miseráveis é para uma mulher mais de idade? Não, nada a ver. Também não é isso. Por isso que eu falo que às vezes a gente erra, a gente pensa num livro como um certo para um público-alvo. A gente está errando completamente. Né? Concordo. No fundo, cada pessoa, cada leitor tem que gostar do que está lendo. Se ele não gosta, você pega o livrinho, deixa do lado e vai ler outro. Vamos dispensar isso aí. Vamos falar então dos outros livros que você tenha relacionado com as lições que você faz, né? Explica aí um pouquinho. É que eu faço o curso de aprendiz do Espiritismo, né? E Mas aí, você leu 3 livros esse ano, né? não cheguei a ler os 3, porque tá faltando, né, uns capítulos, aí eu não quis, achei melhor. Não, outro livro você emprestou, não foi? Ah, sim, não, aí seria 4, né? Pensei que é 3, você tá contando com esse daí. Eu li o Maria, que eu já devolvi, porque esse foi emprestado, né? E eu já devolvi pro dono, né? Fiquei um tempinho, mas é Maria de Nazaré, Mãe de Jesus. É muito bom o livro, muito bom mesmo. É psicografado, é uma psicografia do... eu não lembro o nome nem de quem, do espírito e nem quem escreveu, né? E aí depois aí nós temos o Seara dos Médios, que é psicografado pelo o Chico Xavier, né? O Chico Xavier que fez a psicografia. E o último aí? E temos o No Mundo Maior também, que é Chico Xavier. A gente estuda todos os livros do Chico Xavier, né? Agora a pergunta então que eu faço para você esses livros que você lê dentro do curso, você tem a mesma relação que você tinha com os livros clássicos na época que você estudava? Quando você era obrigada a ler o livro? Você tem essa mesma coisa, tipo, eu tenho que ler esse livro até o fim, às vezes eu estou gostando. Às vezes tem livro que você gosta, outro não gosta, ele não gosta, né? Já teve livros que a gente... Esse daqui, No Mundo Maior, ele é fácil de ler, né? Esse daqui é um livro... Fácil para você, talvez, né? Esse daqui, como é um livro mais de acompanhar as aulas, né? Então ele também não é difícil. Mas o que eu deixei de ler, que é a Libertação, que também é do Chico Xavier também, de André Luiz, que é muito conhecido, os dois são conhecidos, André Luiz e Chico Xavier. E é a história do André Luiz, é legal, mas só que é muito bom, a gente tem que fazer um resumo. Aí quando entra, né? Onde entra no resumo... Às vezes você de vez em quando comenta comigo que você ainda não acabou o livro porque tem que fazer o resumo. Porque eu tenho que fazer o resumo. Então, é isso que eu estava querendo chegar, que realmente você cai no esquema como são as escolas. Você tem que obrigado, na verdade. Você é obrigado a ler um livro, depois fazer uma prova. Você não chega a fazer uma prova lá, né? Mas você tem que entregar esses resumos. Às vezes eles faziam umas perguntas, mas... não que você vai repetir de ano, né? Não tem esse trauma também. Não, esse não. Esse aí mas de qualquer forma, você ainda tem essa relação de ser um pouquinho forçado. Você, por exemplo, você lembra de já ter ido atrás de outro livro fora do que foi dado nessas aulas? Ah, sim, tem uns livros, tem uns romances, né? Tem uns, aí sim, é fácil de ler. Que a tua tia Francisca, ela adora os romances espíritas. E você leu alguns? Você falou? Já li vários. Você não colocou também na lista dos anos. Não, eu já li vários. Você só lembrou de colocar os do curso. Os do curso, mas eu já li. Mas eu vou procurar saber onde eles estão, né? Agora uma outra pergunta para fechar essa parte aqui. O que você acaba curtindo mais de ler? Esses livros que são relacionados a uma religião, né, alguma doutrina, ou os livros de literatura pura, que nem esses que a gente já mostrou agora. Porque
Porque aí é uma coisa mais abrangente, que você Então. se diverte mais. Não, para se divertir é a nossa literatura, né? Ah. Porque aí eu sinto aquele prazer. É igual você diz, se é uma coisa mais imposta, aí a gente se sente mais, não gosta tanto. Então, mesmo assim, que se eu tenho que fazer o resumo, eu não consigo ler ele sem fazer o resumo. Eu já tentei ler todos os É que outros você tem a obrigação de capítulos. fazer o resumo, então É, isso atrapalha. Como, por causa da pandemia, no fim do a gente só aula online, e as aulas não deu para usar ele. Aí eu fui deixando ele de lado, por isso que eu não li ele. Mas se falasse assim, no final do ano, você tem que dar. Aí eu teria terminado e teria feito o resumo certinho, que eu já fiz isso. Tá bom. Já fiz. Bom. Mas eu gosto mais, sinceramente, eu me divirto com a nossa literatura, com as literaturas. Bom, Não então vamos continuar aqui com outro filão também que você acabou lendo bastante também, que são esse conjunto de livros aqui, que você vai mostrar na ordem que você quiser, não sei. Também Mas não. são os livros de contos, ou seja, mamãe participou também do outro grande projeto que tem aqui no canal, que é o Contos do Meio-Dia, onde quase diariamente, acho que eu vou mudar essa frequência, mas diariamente, pelo menos aqui em 2020, eu fazia resenhas individuais das pequenas histórias contidas numa coletânea de contos, ou seja, para cada nova história eu fazia uma resenha individual. Vou deixar até aqui em cima também o link para você ver qual foi a playlist aqui desse ano de 2020 do projeto, que tem para lá de 150 contos resenhados dentro do projeto, sem spoiler, porque a ideia do projeto em si é você conhecer novos autores através de suas pequenas histórias, mas só dá um pequeno apanhado assim como a história começa e nunca diz como ela acaba. Quer dizer, as horrorosas eu digo, fico com raiva. Fala, não precisa ler não, eu já vou contar tudo, você não precisa Ele ler. conta tudo. Diz aí os livros então, que você leu de contos esse Então, ano. aí a Casinha de Boneca, Mal Assombrado e outras histórias inexplicáveis, mas o autor... São vários, na verdade são 2, 4, 6, 7, são 7 histórias de 7 autores diferentes. Por exemplo, aqui tem o Conan Doyle, que foi que criou Sherlock Holmes, tem Emile Zola, Guy de Maupassant, entre outros. Porque para falar esses nomes aqui é difícil, sabe? Até ele se enrola, imagine eu, né? Ah, de novo, você não percebeu. Isso aqui também foi terror. Tá vendo que ela não gosta de terror, mas ela acaba lendo histórias de terror. Então, mas é porque eu quis acompanhar o projeto que você tem em outubro, que é do... Não, mas esse não foi do... mas eu sei, mas como eu já tinha lido Allan Poe e mais outras, né? A nossa escritora, Júlia Lopes de Almeida, Júlia, com o inesquecível conto Os Porcos. Nossa Senhora, esse, olha, vejam, porque realmente esse... Isso foi lido lá no ano passado, em 2019. Esse eu não vou esquecer nunca, tá? Então, mas aí quando ele falou desse livro aqui, eu falei, eu vou ler. Você né? também se interessou. É uma coisa curiosa também que acontece. Às vezes eu estou lendo um livro, ela não se interessa. Eu começo a ler outro, ela fala, esse aí eu vou ler. Não sei porque ela se interessa também. Mas ela acaba lendo e curtiu mais 6 histórias no bolso, né? Agora eu te pergunto, você lembra se as histórias eram macabras, que nem foi lá da história dos porcos? Não, elas são mais leves, né? Essas são mais leves. Lá dos porcos, quase todas eram, essas daqui não. Essa aqui tem uma coisinha mais de suspense, são até histórias bem antigas, para falar a verdade, né? Quer dizer, a história lá da Júlia Lopes de Almeida também era lá do começo do século, o finalzinho do anterior, né, século XVIII. Mas aqui as histórias realmente, até eu fiquei um pouquinho decepcionado, né? Eu achava que ia ser história um pouco mais fortes, assim, de terror, mas ficou devendo, pra falar a verdade, no geral, né? Até mesmo a Casinha de Boneca Mal Assombrada não é um conto assim horripilante, não, uma coisa assim. Não. Nenhum são, né? Nenhum deles, nenhum dos 6. Eu até acho curioso, né? Como às vezes quem faz a seleção dos contos acaba destacando uma das histórias, e aí quando você vê, essa aqui que está destacada, né, como título do livro, vai ser a melhor da publicação. Não, geralmente não é. Às vezes não. Continuando. Aí aqui a Negrinha Monteiro Lobato, né? Que foi o primeiro que você leu nesse ano, né? Que foi o primeiro. E esse daqui, sim. O conto, todos são... Aqui é contos também, todos, né? Não estou errada, não. Mas vou destacar a Negrinha, né? Que me apaixonei pelo conto, a Negrinha. É bem triste, né? Bem triste. É um dos mais tristes que tem. E esse triste honra. no meio, é triste do começo, no meio, e quando chega no final, se você não chora, você não tem coração. Simplesmente. Agora vamos dizer, esse honra o título, a Negrinha. Sim, porque está destacado. Ele está destacado e realmente ele, na minha opinião, é o melhor. Né? Na minha opinião. Com certeza. Tá. E, claro, aí
tem a grande experiência sua, que você pode contar pra gente, que você começou lendo as histórias infantis do Monteiro Lobato, né, que foi Caçados de Pedrinho, depois você viu Memórias, que a gente mostrou no começo do vídeo, e depois que você foi para a literatura adulta, né, que é, claro, não tem nada a ver, aqui E aliás, o Monteiro Lobato, ele é cruel, esse livro aqui nem é tanto, se você lê o Urupês, que você acabou lendo junto você sempre lá me no fala projeto, dele, né? O Urupês, as histórias do Urupês são muito mais cruéis. O final da maioria das histórias é também de você ficar, caramba, isso aqui é uma história de terror, né? Mas não era no começo, né? Mas ele tem uma mão bem forte mesmo, como o Monteiro Lobato. Algumas histórias aqui são de doer também. Negrinha é a pior de todas, com certeza. Mas não... Eu falei a Negrinha porque que eu acho mais, mas tem bastantes histórias. Não, tem várias. Várias histórias, né? Por isso que eu sou curiosa para ler os romances dele, né? Na verdade, só tem um romance. É só um romance, né? Só o Presidente Negro. Foi o aquele que eu mostrei Presidente outro dia. Negro, que você falou. Ele é mais Mas conhecido eu vou pelas ler. histórias curtas, né? Até as histórias infantis também são curtas, né? Não são longas, não. Mas é um bom livro, eu recomendo para todo mundo. Negrinha, com certeza. É só você procurar aqui dentro da lista do Melhores Contos. Melhores Contos, não. Contos do Meio-Dia. Estou até errando o nome dos projetos aqui. Você vai encontrar resenha de todos os livros aqui nesse ano. Exceção de Negrinha, eu acabei não fazendo porque foi naquela época que teve aqueles distúrbios. Vocês sabem do que eu estou falando. Eu preferi não fazer. Depois eu volto em 2021. Mas tem resenha de Negrinha. É só você usar o campo de pesquisa aqui no canal que você vai encontrar, acho que uma resenha do Negrinha já feita aqui no canal. Mas enfim, continuando o que você leu esse ano. Aí o outro foi Carne Crua, de Rubens Fonseca, né? Rubem. É Rubem, não é Rubens não, né? É Rubem Fonseca. Achei assim também muito... se você for pensar Carne Crua e você vê a capa do livro, né? Que a capa aqui do livro é um pedaço de uma pessoa embrulhada. É o rosto de uma mulher embrulhada a vácuo. Como se você pegasse um pedacinho de carne. Mas não é todas as histórias que tem aqui que ele tem esse pro horror ou pro mais assim que faz medo, não, né? Tem umas histórias... Essas histórias aqui do Rubem Fonseca são histórias curtíssimas, são microcontos, na verdade, né? Alguns deles, né? Quer dizer, microcontos não, né? Um conto pequeno, bem pequeno. Microconto é quando não tem meia página, né? Mas as histórias, elas são, às vezes, rápidas demais, né? Mal apresenta o que ele quer contar e já acaba. Não desenvolve praticamente, ele sempre prolonga mais como é que nós falamos, em especificar a coisa, né? As coisas, né? Se tem um vaso, ele quer especificar o que o vaso que parece a literatura do Rubem Fonseca em si, mas está completamente exagerada aqui nesse que foi o seu último livro publicado. Ele pega um tema, ele começa como se estivesse abrindo um dicionário ou uma enciclopédia ou fazendo uma pesquisa no Google, ele traduz pra gente o que ele estava falando. É uma coisa meio cansativa, né? Cansa. Cansa. E a história em si é um fiapinho de história, né? Mas tem história boa também. Tem, uma outra tem, mas muitas você fica um pouquinho decepcionado. Se você quer conhecer Rubem Fonseca, não recomendo através desse livro. Ele tem outras publicações muito melhores, com certeza. Como, por exemplo, Lúcia McCartney, entre outros. Lembrei de um, pelo menos. O outro... Nossa, isso aqui é demais, né? Mulheres de Machado, né? Como sempre, Machado, ele é fabuloso em falar das mulheres, né? As mulheres dele são sempre mulheres assim, né? Maravilhosas, lindas. Maravilhosas. Enigmáticas. Forte, né? Se bem que tem aqui alguns homens aparecendo aqui também, uma história ou outra, né? Na verdade, isso aqui não é uma coletânea feita pelo Machado, foi selecionada por alguém, que eu não lembro quem foi, e ele fez uma seleção só em destaque, as personas femininas. Só que, como você falou, tem algumas histórias, você vai, mas quem está em destaque aqui é o homem, não é a mulher. A mulher está um pouquinho em segundo plano. Mas no fundo a história roda em volta dela. Em volta dela. E tem. Eu gostei de quase tudo. Acho que não teve uma que eu não gostei. Não tem uma história fraca. Acho que só tem uma mais ou menos, mas o resto não tem uma história que... Esse também. Pode comprar porque é muito bom, né? Pode comprar. Então... O que você vai falar? Temos um erro já aqui no canal, na gravação. O que você vai falar? Não, eu recomendo. Como você falou, né? Eu recomendo. Eu recomendo também, tá? Pronto.
Parou já a Muito fase bom. de eu. É. Outro, último aqui de contos. Esse aqui também é. Esse aqui, Agora sim, esse foi no mês do terror. Do Também vou terror. deixar o link aqui em cima para você conferir a resenha de todos os 13 contos que estão aqui nesta publicação também. Alguns contos interessantes e outros mais ou menos. Mas qual a sua opinião? Depois eu ia falar o nome do autor, o Joe Hill, né? Joe Hill. Que é o nome do livro, Carrossel Sombrio e Outras Histórias, é isso? E outras histórias. Esse aqui tem acho que é uma outra que eu não foi muito assim, né? Eu discordei. Eu achei um outro final, um outro modo, assim, né? E eu não sou nenhuma booktuber, não sou nada, né? E então eu achei alguma coisa que poderia para melhorar, mas tem histórias boas, né? Você lembra a que dá título ao livro, Carrossel Sombrio? Lembra, esse daí também. Esse não vai esquecer, né? Esse também vale. Esse também. Gostou dessa? Gostei dessa e o título tá. Mas aí, em comparação, que você acabou vendo esse outro livro aqui de histórias também de horror, então esse meteu medo. Carrossel Sombrio, Esse teve, esse não. de bonecas mal assombradas. Isso aí, às vezes, eu acho repugnância, não medo. O quê? Nesse daqui alguma Nesse coisa. aqui? Às vezes eu ficava assim, mas não sei se é bem repugnância, mas não medo. O medo é diferente. Talvez uma aflição. Uma Porque aqui o terror um pouquinho, coisa. talvez, psicológico, mas também não chega tanto não. Mas o que mete um pouquinho de medo, algum suspense maior também. Esse daqui, o Carrossel. Bem melhor escrito as histórias aqui. O Carrossel Sombrio é bem legal. Pra quem não sabe, Joe Hill é filho do homem, Stephen King. Então, que tem um pai junto aí. Né? Duas histórias aqui eles fizeram em conjunto. Não que escreveram, mas o Stephen King ajudou as ideias iniciais, pelo menos. Que é a primeira história e eu acho que uma antepenúltima, uma coisa assim. Mas são boas histórias, sim. Tem são umas boas, histórias é um bom bem livro legais também. Aqui nesse, eu me surpreendi, né? Esse livro aqui veio dentro da caixinha Tag Experiências Literárias. Tag Inerts, aquela caixinha laranja. E também vou deixar aqui em cima o link, também bastante curioso para você ver, que foi a minha experiência de abrir uma caixa mistério. Caixa mistério é aquela que você compra literalmente sem saber qual o livro que você vai ganhar. Você compra no escuro. Claro, vem algumas coisinhas a mais para valer também o dinheiro investido. É bem bacana, dá uma olhada no vídeo que é muito legal. Bom, com isso aqui a gente fechou o conjunto de todas essas histórias que você leu. Agora no finalzinho aqui de ano você começou a ler outros contos que foi da Clarice Lispector. E você nunca tinha lido nada dela, né? Não, que eu lembra não. Bom, você tinha sempre curiosidade de um conto muito famoso dela, que é A galinha. Uma galinha, né? E eu sempre falava, né? Não, eu preciso ler esse conto. Eu falo, tá aí, ó, é só pegar o livro e ler. E ela nada. Aliás, é um livro que também, aliás, é um conto que também tem, né? Que eu li outro livro, que é também importante aqui para o canal, que é os 100 melhores contos brasileiros do século. Ele também tá lá. Eu falava, você lê o outro livro, você também não ia atrás do outro livro, também não ia atrás desse, mas finalmente agora você acabou lendo uma galinha. Mas antes, você até começou a ler... Não, antes eu comecei a ler os três últimos. Brasília, né? Brasília, porque esse livro aqui da Clarice Lispector, na verdade, esse tijolinho, ele contém todas as coletâneas de contos que a autora publicou. São 6, 7 livros, uma coisa assim. E ele faz parte também do grande projeto Contos do Meu Dia durante 3 anos. Eu fiz questão de não acabar com a publicação numa tacada só, porque num ano dava para ler todos os contos aqui presentes. São 83 contos. E eu falei, não, vamos durar um pouquinho mais com a escritora, né? Curtir bastante. E principalmente, né, porque a literatura da Clarice ela é um pouquinho difícil. Às vezes você não consegue passar por vários e vários contos ileso. Você tem que dar uma descansada. Então eu pensei, leio uma coletânea, depois leio mais outra, né, colocando um outro livro no meio, e fui passando. Mas finalmente agora você veio atrás, né? Eu não sei porquê, de repente... Você começou a se interessar de novo, mesmo que eu já tinha comentado ao longo do vídeo. Às vezes você se interessa, você cisma de ler alguma coisa, e às vezes eu não acabo forçando. Porque no fundo é a melhor coisa a se fazer, né? Não forçar a pessoa a ler, deixa ela se interessar. Quer agora? Então lê. Eu acho que foi quando você disse que só faltava 3 contos dela, que era o final do livro. Aí eu falei, como eu sempre tive vontade de ler a Clarice Lispector, e nunca fiz, né? Aí eu vou acompanhar ele. Aí foi Brasília. Finalmente saiu, né? Saiu. Brasília, não lembro o nome dos outros, mas Brasília também não ficou. Mas Brasília é um texto mais longo, né, que ela fez. Ela escreveu um pedaço, depois escreveu mais, né? Mas o que vale aqui já nesse finalzinho de vídeo é que agora você se comprometeu a ler o livro inteiro, né? Você vai ler cada um deles, né? Depois ver a minha resenha, comentar. Mas eu comecei, né? Eu li o primeiro.
Você já leu o primeiro lá do primeiro livro, que são Primeiras Histórias, se não me engano, que chama das a primeira publicação, né, o dela. primeiro conto. Que são histórias quando ela tá novinha ainda, 20 e poucos anos que ela começou a escrever, né? Coisa assim, né? Já comecei outra, mas não terminei. Então, aqui em 2021 já é uma promessa de leitura, com certeza, já estamos nessa área agora, né? Você quer ler todos esses livros aqui, ou esses contos aqui, e eu já recomendei, né? 2 por semana, porque aí você fecha realmente aqui nesse ano. Não precisa ter a frescura que eu tive de né, não querer largar ela, abandonar. Já curti totalmente a literatura da Clarice. Agora eu que vou curtir. Né? Com certeza você vai gostar bastante. É difícil, mas também não é. No fundo, é fácil gostar da Clarice Lispector. Ela também tem uma aura de super difícil, mas eu sempre digo que os romances dela são muito piores. Né? Os contos são até agradáveis na comparação entre uma coisa e outra. Agora, falando em promessas de leitura, já temos as famosas também aqui do canal, que são a leitura comentada, que neste ano de 2020 eu havia prometido fazer a leitura aqui deste calhamaço de literatura russa, Doutor Zhivago, do Boris Pasternak, um livro que foi proibido lá na Rússia antiga, na União Soviética, melhor dizendo. Né? E eu prometi fazer a leitura da leitura comentada em 11 vídeos, né, distribuindo todos os capítulos aqui do livro. Acabei adiando porque eu flopei muito esse ano. Eu já comentei também lá no começo do vídeo que eu acabei, por causa das minhas flopadas, fazendo ela flopar também. Ou seja, vamos retornar então, vamos começar, né, verdade? Começar, né? A leitura aqui de Doutor Zhivago no primeiro semestre aqui de 2021, você já tinha prometido que ia ler comigo, né? Eu vou gostar, porque eu gostei do filme, né? Sim, o filme é sensacional, com o famoso tema de Lara, o tema de Lara. O Omar Sharif e a Julie Christie, casalzinho romântico super sensacional, mas o livro não é romântico não, tem outras coisas mais interessantes. E também, no segundo semestre, teremos o Corcunda de Notre Dame, que nós vamos voltar a Victor Hugo, onde você começou tudo, que foi Os Miseráveis. Vamos ver se a aventura do Quasimodo é tão interessante quanto a de Jean Valjean. Eu vi também, acho que foi televisiva, né, que passou. Não, tem o famoso desenho da Disney, né? Mas tem versões de filme, você deve ter visto alguma versão com certeza. Eu vi alguma coisa, mas eu vi. São várias versões que foram feitas do Corcunda de Notre Dame. Gostei, né? Achei. É uma história interessante, embora eu não consiga dizer do que se trata, mas eu conheço mais o livro, a animação da Disney. Mas, segundo semestre, então, promessa de leitura, que você também vai querer ler, né? Você já falou que está interessada. Já três calhamaços. 3 calhamaços. O da Clarice, na verdade, é um monte de contos que você vai distribuindo ao longo dos anos. Primeiro semestre, Doutor Zhivago. Segundo semestre, o Corcunda de Notre Dame. Agora, a grande pergunta que a gente tem para o final do vídeo como foi sua experiência de... Foram 15 livros no total, né, que você contou? 15 ou 16? 15, acho que foi 15. Qual foi a sua experiência nesse ano de 2020 da literatura que você fez? Eu queria ler mais, mas não tive tempo, né? Não, é muita coisa para fazer, não é só a leitura, né? Mas eu queria ler mais, por isso que muitos que você começou eu não fui, porque eu vi que não dava, era difícil eu organizar o meu trabalho de casa, mas foi uma experiência e tanto. E vou combinar também, né? Muitas vezes eu achava que ela estava avançando na leitura e ela estava justamente fazendo a leitura lá do curso dela. Presa lá nos resumos que você tinha que fazer, né? Nos resumos, ler as aulas, né? Ver os vídeos, né? Então, às vezes você parava de fazer uma leitura de alguma coisa. Para fazer outra, né? E às vezes ia até para a máquina, né? Mas somando, né? Os contos até que você conseguia cumprir a meta sempre, né? Os contos eram mais fáceis, né? Porque quando você começava, eu já começava. Aí a gente já terminava junto, né? Para poder você fazer o vídeo, ver o vídeo e comentar, né? Agora você consegue apontar aqui rapidamente o melhor e pior desse ano? O pior você já sabe qual é, né? Qual? Tem alguém aí, né? Não foi exatamente, você só terminou basicamente esse ano. Eu só terminei, mas eu... Isso foi uma tortura ao longo dos anos. Vamos tirar ele, que ele é um concurso, vai. Tem outro que você lembra que você não curtiu? Não curti muito a casa de boneca, né? A casinha de boneca, não curti uma das histórias mais ou menos, né? E a carne crua, que não foi todos os contos, né? Mas, de gostar, então. De gostar, Machado de Assis, né? A Monteiro Lobato. Tanto o romance, dois que você viu, e tanto os contos das mulheres. Tanto os contos das mulheres e como os romances, todos eles. Tirando que eu fiquei mais assim, o último que eu não terminei ainda, que é a Memorial de Ais, né?
E o Monteiro Lobato, Negrinha. E eu não sei mais qual foi. Aí. Mas, né? Eu posso ver aqui. É a sua listinha? Eu Vou fazer um truque assim, ó. Pronto, está aqui a listinha. Do outro lado. Então, mas assim, tem os infantis, né? Ah, sim, os infantis, não esqueceu os deles. O que infantis, você gostou né? dos infantis ou desgostou? Não, eu gosto de Pedrinho, da Pedrinho. Não, isso foi em 2019. Foi lá para lá. Emília. Emília. Emília Você falou alguma coisa do... Falei. Você falou que ela é muito ditatorial, né? Ela é... Se eu quero, eu faço. Tem que ser o que ela quer, né? Assim. Então, daí eu acho que é um pouco mostrando a sociedade mesmo, né? Como... É uma boneca cheia de ideias, né? É uma coisa que chega, tem que ser ela, é o dela, não é o do outro. Quando tá fazendo, tá sendo escravo dela, mas tem que fazer o que ela quer, né? Tá fazendo pra ela. Então eu achei ela muito, não sei como autoritária. Autoritária, né? Aí talvez ele queja... Preciso ler. Porque você não leu, você não posso nem falar, você não leu. Não tô mais spoiler aqui, né? Então, é esse daí, mas, né? Mas, peraí, Emília, você gostou, né? Ou não gostou? Não, eu gostei, gostou. mas gostei, embora ela seja assim, tem uma sacada boa também. De não ter gostado, nenhum. Não. Billy com limão verde na mão? Não ficou assim, é aquele livro que eu falar, que nem eu falar, negrinha, né? Não vou falar isso do Billy, Billy com limão verde na mão, né? Esse eu não vou falar não, né? Os quadrinhos gostei, mas também tem aquele um pouco sangrento, mas no fim, se você envolve com a história, porque é detetive, né? Aí você finda gostando. Vai estar esquecendo o sangue lá. É isso aí, né? Gostei bastante. Ok, então a gente tem que aproveitar então essa época de final de ano. Quer passar alguma mensagem para o pessoal que assiste a gente? Sim, né? Que a turma vá até o canal, né? Inventado de Livros. Clique lá, né? Para receber as mensagens. Ela está querendo dizer, assine o canal e clique no sininho para receber notificações de novos vídeos. Pronto, traduzindo para o português, foi isso aí. Isso aí, né? Porque tem coisas muito boas, né? E melhor ainda quando você acompanha o Booktuber nas leituras, né? Nos livros que ele está lendo, ainda é melhor. Tem muita coisa que dá pra gente, quando ele faz a resenha ou faz o comentário, você pega. Mas é melhor você acompanhar, né? Bem melhor. Quer fazer o jabá também? Jabá é difícil, né? Então eu faço jabá para todos os livros mostrados aqui nesse vídeo. Eu vou deixar na descrição, obviamente, do vídeo, links da Amazon para você poder adquirir qualquer um dessas publicações que você se interessou. Que ela tá dando risada, a mulher ficou doida. Bem na hora do jabá, a coisa mais importante do canal. Mas tirando as brincadeiras de lado, é isso. Se você curtiu e quiser ajudar aqui o canal, né? Você acaba ajudando por tabela eu e também Babai, né? Porque ela economiza uma grana também, que é uma das grandes patrocinadoras do canal, né? E sim, é uma maneira de você ajudar o canal, porque a Amazon oferece pra gente a comissão de vendedor quando vocês utilizam os nossos links na hora de efetivamente fazer a compra. É uma boa ajuda que vocês podem dar e é um belo presente de Natal e de Ano Novo também, com certeza, pra gente. Bom, e agora só resta dizer... Tchau! Feliz Ano Novo! Apesar dos pesares, feliz Ano Novo! Apesar dos pesares, foi um ano difícil, mas estamos aí, confiante de um ano melhor, né? Com certeza! Então, feliz Ano Novo! Feliz Ano Novo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Palhaço, fica fazendo negócio. Você que tem um ataque de riso aí, não sei porque você começou aí. Eu dei uma fungada. Quase deu uma fungada e tá nos erros do vídeo. Eu fiz assim. Aí eu caí na risada. Eu falei, ele vai colocar no zero, viu? Depois que eu ri, deu um ataque de riso na hora que não devia, né? Vai ficar lá Vamos jantar. O jabá vai ficar com... Oh, meu Deus, tchau. Não sei por que foi. Eu fiz de tudo para não acabar esse livro da Clarice de forma rápida. Eu falei, não, eu preciso durar, curtir.
Acho que ela achou o pó aqui. Não, molhado, tô com a... Você tá olhando pro livro quando eu falei. É, Você tá com a cabeça baixa olhando pra cá, então pode continuar aí, tá? tá. Eu vou falar aqui, mas vocês continuam olhando pra lá. Aí fechou. Aí fechou. Tá gravando? Tá, tá. Grava lá, olha lá. A falsidade das edições de vídeos. Bom, e fechou então esse conjunto de contos. Bom, e agora nesse finalzinho de ano você começou a ler esse daqui. O que que é? Clarice Lispector. Peraí que tem moto. Nosso vizinho. Super discreto com a sua moto turbinada. Mas eu continuo, vou fazer de novo. Ai, Jesus. Eu olho para lá de novo. Vai pra lá de novo. Bom, então fechando. Então escuro. Para de rir, mulher. Ai, quieta. Olha pra lá. Quieta. Ó. Tava vendo que você tava puxando pro lado errado? Não? Até que é melhor pra eu não ficar muito de lado com você aqui, agora a gente ficava mais A gente ficava assim. com o pescoço doendo, né? A gente ficava com o pescoço doendo. É, tá. Agora aí é difícil olhar pra ela, tem que se olhar um pro outro, e a câmera que faz o trabalho dela, né? Então vamos gravar a abertura. Tá. Vamos lá. Olha pra lá, não pra mim. Eu falei desencostado da cadeira, né? Foi. Dá o óculos aí. Traz a garrafa. Tô duro, congelado na mesma posição. Vamos ver se minha testa sumiu. É, ficou no limite.